E pessoal, agora a gente vai falar sobre as propriedades do limite. Em primeiro eu coloquei aqui o teorema que eu chamei de teorema 1, que é se f de x tem limite em um ponto P do seu domínio, esse limite é o único. Ou seja, uma função não pode ter dois limites para o mesmo valor de um ponto do domínio. O teorema 2 é tal que, se f é uma função de um domínio pertencente aos reais, que pega um valor daí e joga nos reais, e limite de f de x com x tendendo a p igual a L, isso acontece se somente se para toda a sequência de xn com n pertencente aos naturais, tal que limite de xn com n tendendo a mais infinito é igual a p, a sequência f de xn converge para L, tal que L é o valor do limite de f de x. Ou seja, eu tenho que o limite da minha função f de x com x tendendo a p é L, se somente se o limite da função f de xn, quando n tende ao infinito, é igual a L, para toda a sequência xn para n pertencentes naturais. Lembrando aí que xn está contido em parte do domínio, esse domínio D menos o ponto P. Porque como eu estou falando de limite, não cabe a mim falar que o meu x vai ser igual a P. Ele está nas vizinhanças de P. Vamos então ver a aplicação desses dois teoremas. Vamos lá. O exercício é calcular o limite de seno de 1 sobre x quando x tende a zero. Vamos lá. Aplicando aí, pensando no teorema 2, que é aquele falando da sequência de xn, eu tomo aqui um xn igual a 2 sobre nπ. Eu sei que o limite de xn, quando n tende a mais infinito, é igual a limite de 2 sobre nπ, quando n tende a mais infinito. Quando n tende a mais infinito, meu denominador ficando cada vez maior aqui, e, portanto, esse limite tende a zero. Então, pelo teorema 2, eu tenho que ter que limite de seno de 1 sobre xn, quando n tende a infinito, vai ser igual a limite de, substituindo o valor de xn aqui, seno de πn sobre 2, com n tendendo a infinito. Mas, se n for um valor par, eu vou ter que isso aqui vai ser limite de um kπ com k pertencente aos inteiros. E seno de kπ com k pertencente aos inteiros é igual a zero. Então, esse valor aqui vai ser zero se n for par, e mais ou menos 1 se n for ímpar. Porque aí eu vou ter um múltiplo sem ser kπ, de k pertencente aos inteiros, de π sobre 2. Que no ciclo trigonométrico vai variar entre o seno de 1 dando 1 e o seno dando menos 1. Portanto, aqui 3 valores para esse limite. Mas no teorema 1, a gente tem que, se o limite existe, ele é único. Então, eu sei que, como o limite é único, não existe o limite de n tendendo a infinito, o limite de f de xn, quando n tende a infinito. E pelo teorema 2, que é o limite que diz que esse cara existe se somente se esse cara existe, eu tenho que, como não existe limite de f de xn, quando n tende a infinito, não existe limite de seno de 1 sobre x com x tendendo a zero. Então, aplicando o teorema 1 e o teorema 2, a gente chega à conclusão que esse limite aqui, seno de 1 sobre x, quando x tende a zero, não existe.